isso que Ele é. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Nós estamos vivendo dias de muitas vozes. Você liga a televisão, você vê ouve vozes de extrema esquerda, de extrema direita. Vidas negras importam, todas as vidas importam. Nós vemos várias agendas gays, agendas de políticas de extrema direita, extrema esquerda. São várias vozes espalhadas pelo mundo. E dentro da igreja também existem várias vozes. Vozes de pessoas que são influências, que pensam que são profetas, mas não são profetas. Porque profeta não é aquele que tem muitos seguidores, mas profeta é aquele que sobe no monte, desce e diz: assim diz o Senhor. Ele não é forjado por aquilo que os números trazem, mas ele é forjado pelo seu fruto, pelo seu perfume e por aquilo que Deus faz através dele. Então dentro da igreja também nós temos várias vozes, muitas vozes dizendo várias e várias e várias coisas, relativando muitas coisas, dizendo que a Bíblia precisa ser reinventada, ou reeditada, ou reescrita, sei lá o nome, dizendo que o sexo pode ser antes do casamento, dizendo que não tem nada a ver você ouvir uma música secular, dizendo que você pode beber, dizendo que você pode ir para a balada, dizendo que você pode fazer tantas e tantas coisas. Mas também dentro da igreja existe uma voz, e essa voz é a voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto, ela não vive dentro do palácio do rei tirando selfie com o rei. A voz que clama no deserto, ela não está juntinho com Jezabel. A voz que clama no deserto, ela não se junta com os profetas de Baal para simplesmente fazer um ativismo por uma causa. Ele é contra os profetas de Baal. A voz que clama no deserto, ela não morreu e ela não vai se cessar. Ela vai continuar, porque ela prepara o caminho do Senhor. E eu creio que eu estou diante dessa voz, porque essa voz diz: Yahvé, 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 Yahvé. Ele é o Todo-Poderoso. Você não foi chamado para ser um ativista. Você não foi chamado para ser um militante de esquerda ou de direita, de democrata ou de sei lá o que. Você foi chamado para ser embaixador de Cristo. Você não foi chamado para levantar a bandeira vermelha, azul, roxa. Você foi chamado para levantar a bandeira da verdade de Cristo. É essa bandeira que você levanta. Ah, Fernandinho, mas eu sou cidadão daqui da terra acima. Das suas armas não são carnais, as suas armas são espirituais. E pode estar quem estiver lá no governo, de direita, de esquerda, quando o Yahvé disser: eu vou fazer, vai ser feito. Quando o Yahvé disser assim: eu vou abrir, eu duvido que vai aparecer alguém que vai dizer que não vai ser aberto. Pode ser direita, esquerda, amarelo, vermelho, preto. Pode ser o próprio diabo que esteja sentado no trono. Quando o Yahvé se levanta, através da voz da sua igreja, ela marcha e ninguém pode impedir. Mas por que você está falando isso, Fernandinho? É muito simples, é a Bíblia que está falando, não sou eu. As portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Não é porque eu sou perfeito, não é porque você é perfeito, não é porque você é talentoso, não é porque o outro é isso ou aquilo, porque somos poderosos, porque um tem dinheiro, porque eu estou... Não é nada disso. É porque o Yahvé está conosco, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. O que era, o que é e o que há de vir. Existem muitas vozes, e você precisa deletar essas vozes. Antigamente tinha um ditado que dizia: me diga com quem tu andas que eu te digo quem tu és. Hoje é muito simples. Olha para quem você segue aí na internet,
que eu vou te dizer o seu futuro. Não adianta você ficar aqui levantando as mãos, falando em línguas, caindo, soprando, e você continuar seguindo pessoas que não são ungidas, pessoas que não têm nada para te dar. Porque o que quebra o jugo não é filosofia, não é antropologia, ligia, de não é nada disso. O que quebra o jugo é uma coisa que se chama unção. E o que não vem de fé é pecado. Então aquelas pessoas, profetas, homens de Deus, se você não coloca os seus ouvidos, os seus olhos naquilo que é do Senhor e naquilo que é ungido pelo Senhor, não adianta, não caia nessa cilada de que ele não é cristão, mas ele tem princípios ortodoxos. Vai para o inferno do mesmo jeito. Vai para o inferno do mesmo jeito, porque o único caminho que leva para o céu não é extrema direito, patriota, nem ortodoxo. O caminho que leva para o céu se chama sangue de Jesus Cristo. E se ele não tem sangue de Jesus Cristo, não serve para você ouvir. Não serve para você ouvir. Todos vocês sabem aqui que eu sou músico. E eu quero falar algo aqui para vocês. Vocês precisam falar algo que eu falo para os meus filhos. Eu tenho um filho de 20 anos, de 14 anos e de 13 anos. E eu falo para eles que eles não podem ignorar o poder que existe de uma música. Eles não podem fazer como alguns irmãos amados nossos dizem: o iPhone não é crente, o celular não é crente, o shopping não é crente, então eu também posso ouvir música celular. Não, a vida é secular. Não, a vida não é assim. Existe um poder sobre a música natural. Você não pode ignorar o que a Bíblia diz, que quando Lúcifer foi criado, os tamborins e as coisas foram criadas e foram enxertadas nele. Você não pode ignorar que existe naturalmente um poder natural sobre aquilo. E eu quero te dizer uma coisa: a igreja evangélica precisa passar uma fase, subir uma escada. Nós precisamos parar de ficar perguntando o que pode, o que não pode. Pode essa roupa? Pode aquela roupa? Pode usar brinco? Pode não usar o brinco? Pode ouvir essa música? Não pode ouvir essa música? Pode comer isso? Pode comer aquilo? Não, muda a pergunta. Não é o que você pode, o que você não pode. É onde nasce. É onde nasce. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Se você é morador do céu, você tem que consumir o que é nascido do céu. Bota os seus olhos para o céu. Se música boa mudasse o caráter do homem, a gente não precisava Jesus descer na cruz. Se arte, cultura, bons quadros fizesse você olhar e um assassino olhar e falar bem assim: agora eu vou mudar de vida, a gente não precisava de Jesus. A gente precisa entender que Satanás, ele usa da música, da arte e de todas as coisas que estão na mão dele. E não é a questão de música, não é a questão de arte simplesmente, mas é o que está nela, que se chama unção de Deus, que vai mudar. Você é o que você come. É só você olhar para mim. Olha aqui, ó. É só você olhar para mim. Olha para mim. Você acha que eu sou um super atleta? Eu faço lá minha caminhadinha e tal. Eu tento. E se você coloca coisas ruins diante dos seus olhos, vai te influenciar. É simples. É simples. É simples. Se você se enche de filosofia, se você se enche de sabedoria humana, se você se enche de psicologia pela psicologia, se você se enche das técnicas do coach, deixa o coach ser coach, deixa o médico ser médico, deixa o psicólogo ser psicólogo, mas você é um profeta. Seja profeta. O evangelho toca justamente onde a medicina não pode tocar, aonde nenhuma dessas técnicas pode tocar. É justamente essa loucura que se chama evangélico. É justamente essa loucura.
Muitos de vocês que estão aqui já foram em baladas, já foram em carnavais, já foram em shows pirotécnicos, já foram, talvez sejam grandes músicos e viviam com um vazio enorme dentro do peito. E de repente vem de uma igreja e entra dentro da igreja e uma senhorinha começa a tocar um piano lá desafinado e Deus entra dentro de você. Isso é o Evangelho. É essa loucura. Eu não estou falando que devemos ser desafinados, que não devemos fazer as coisas direitas. Não, devemos fazer sim o melhor. Mas não é excelência pela excelência, é a excelência do Senhor. Nós somos diferentes, nós somos de outro mundo, nós somos de outra pátria, nós temos outros costumes, nós temos outra roupa. Roupa não foi para sensualizar, roupa não foi para decotar os seus seios e as suas nádegas, roupa foi para cobrir você. Roupa não é para mostrar o seu braço que você saiu malhando a semana toda. Roupa não é para mostrar a sua barriga sarada, não. Roupa é para cobrir você. O princípio da roupa é cobrir você. Eu não estou falando que você tem que botar uma roupa até os seus pés, mas você pode ter certeza que ela não foi feita para sensualizar. Ela não foi feita para exaltar as curvas que você tem. Você pode ter certeza que a música não foi feita para você olhar e falar bem assim: ai, que legal, nossa, como esse pianista toca, oh, caramba, demais. A música foi feita para guerrear. A música foi feita para adorar. A minha mulher sabe, eu não pego violão na minha casa. Ela sabe que quando eu vou para o violão, é porque Deus está me dando alguma coisa. Música não foi feita para exibir. Chegar aqui e mostrar o quanto eu toco. Não, ela tem um propósito: exaltar a Deus. Exaltar a Deus, trazer esse veículo de adoração e veículo de guerra. A Bíblia diz que havia um menino chamado Davi, e diz: olha, ele sabe tocar e sabe tocar bem, e o Senhor está com ele. E o Senhor está com ele. Essa voz profética que existe e nunca vai deixar de existir, ela não vive fazendo, sabe, alinhamento com quem não é profético. Ela não vive cantando com quem não é da sua, porque a Bíblia diz que dois não podem caminhar juntos se eles não estão de acordo. A Bíblia diz que trevas não combinam com luz. Então não é questão de gênero musical, não é questão de ser do bem. Então você nunca vai me ver cantando com um padre, você nunca vai me ver cantando com alguém que não renunciou ao mundo. Porque música para mim não é entretenimento, música para mim não é baladinha, música para mim é sangue de Jesus sobre a cabeça das pessoas. E a gente tem que dar um basta nessa situação. A gente tem que tirar o fogo estranho que existe no púlpito de nossas igrejas. A gente está querendo mudar a nação, mas a gente tem que lavar primeiro, são os nossos púlpitos. A começar em mim, a começar na minha casa. Precisa consertar as nossas vidas. Você precisa ser muito mais seletivo com aquilo que você escuta, começando pelo que é chamado cristão e gospel. Nós que somos ministros precisamos deixar exemplo, precisamos deixar um bom perfume. Que história é essa? Do pastor ser casado pela 10ª vez e você está lá batendo palminha para ele? Que história é essa do cara ser casado pela 20ª vez e tá não sei no quanto casamento e você está lá batendo palminha para ele? Que história é essa lá do ministro de louvor, tá lá no festival de não sei aonde, você é linda, lindo? Você é maluco? Você é doido? Você é doido? A gente, quando era adolescente, a gente ia para a porta de boate para poder tirar os malucos de lá. Hoje os crentes estão indo para curtir uma balada. É o quê? Mudou? A Bíblia mudou? Se mudou para você, você veio para o lugar errado. Porque para mim não mudou. E eu não vou mudar. Porque foi esse evangelho que mudou a minha vida. Se isso é ser religioso, ortodoxo, conservador, ultrapassado, foi esse evangelho de renúncia, de dizer não,
de nadar contra a correnteza. Ah, Fernandinho, mas você não pode ser um ET. A Bíblia diz que eu sou um peregrino. Ah, porque eu acompanho todo o movimento gay para saber o que eles dizem. É só você abrir a Bíblia e ver o que diz lá de Sodoma e Gomorra. Já está tudo lá, gente. Vamos deixar de idiotice. O que vai acontecer já aconteceu. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ah, porque eu acompanho todo o movimento partidário para eu ficar atual com o que está acontecendo, não sei o que, bababá, e tal, não sei o que. Meus irmãos, a Bíblia já fala tudo o que acontece nos corações dos reis. E ainda descreve o que vai acontecer daqui para frente, não é amanhã não, é daqui para frente e o grande final. Vamos colocar os nossos olhos em Deus. Vamos nos encher em Deus, porque o que nós estamos precisando é de Deus. O que nós estamos precisando é de novidade de vida. Eu não estou falando aqui apontando para você não, e nem mandando indireta para ninguém, porque o meu pai me educou de uma forma suficiente homem para ter que falar a verdade olho no olho. Então eu não estou mandando indireta para ninguém. Você que está na internet, não manda indireta para ninguém não. Ah, você precisa ouvir isso. Não, quem tem que ouvir é você. Eu estou falando primeiro começar em mim. A começar em mim. Eu estou falando para mim. Eu preciso mais de Deus. Eu preciso me santificar mais. Eu preciso me purificar mais. Eu preciso honrar mais. Eu preciso cuidar mais da minha casa. Ser um melhor pai, ser um melhor marido, ser um melhor ministro. Eu preciso mais de Deus, desesperadamente mais de Deus. Nós precisamos como igreja. Nós precisamos fechar as portas do nosso coração e fechar as portas das nossas igrejas para tudo aquilo que não vem do céu. A gente precisa parar com essa mistura. A gente precisa cortar essa mistura. Todas as vezes é só você ler que o povo de Israel começou a se misturar, deu errado. Todas as vezes que a coisa começou a misturar, a coisa deu errado. Como é que você está aí no seu celular, e você no seu Instagram, no seu Facebook, você bate palminha para quem não é ungido? Como? Como? Não, a vida não é assim. Não foi para isso que você foi chamado. Você foi chamado para ser uma voz profética. Você foi chamado para poder parar de frente para lá para o rei e falar bem assim, você está errado. A coisa não é assim. Você é uma voz de confronto, é uma voz contrária. Você é uma voz que mesmo que você venha perder a sua cabeça. Porque foi assim que os profetas perderam. E agora eu vou ficar bem com a situação. E a gente está tão cheio de técnicas, a gente está tão cheio de esquemas, porque não, a gente precisa pegar aquela camada da sociedade. Então, eu preciso me vestir assim, me pintar assim, para poder chegar naquele lugar. Eu preciso falar assim, não sei o que, você não precisa nada, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque não é você que converte ninguém, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que converte. Nós não somos nada. A única coisa que nós precisamos fazer é falar a verdade em amor. Nós não temos que ficar batendo palminha para movimento gay, nem para nenhum gay, porque nós sabemos muito bem o que a Bíblia fala sobre os gays. Nós sabemos que Deus ama os gays, mas nós sabemos o fim deles, se eles não se converterem. E nós não temos que ficar, trocando ideias. E não, nós temos que, por amor a eles, nós temos que falar a verdade em amor. Porque se eles não conhecerem a verdade, e o Espírito Santo que vai fazer a mudança na cabeça, não são os meus argumentos. Não adianta eu ficar tentando, arrumar um jeito de ficar falando o Evangelho. Uma vez eu entrei dentro de um táxi e as minhas músicas, vocês sabem como é que é, Shekinah, sangue de Jesus, não sei o quê. E eu entrei dentro do táxi, eu fiquei falando, esse cara não sabe de Jesus, como é que eu vou falar de Jesus? E eu falei, eu vou falar como eu falo. E eu comecei a falar, cara, um dia Jesus morreu na cruz, ele derramou o sangue dele por você. E fui falando, mas quem que converte? É o Espírito Santo, não sou eu.
Não sou eu. Então a gente tem que parar com essa coisa. A gente tem que parar de se vestir com a bandeira do Brasil e começar a entrar. Agora nós temos os valores conservadores e bababá. Não são. Você não precisa de partido nem de político. Não são os políticos, não é o Trump que vai falar o que precisa ser falado para o mundo. É a igreja. É a igreja. É a igreja. Vós sois o sal da terra. Quem tem que salgar é a igreja. Não é o partido, não é o político A nem B. É a igreja. É a igreja que tem que salgar. Nós é que temos que falar a verdade. Nós é que temos que falar a verdade em amor sobre o aborto, sobre casamento, sobre todas as coisas. Não adianta uma briga partidária, porque só vai ser isso. Política só vai dar nisso, briga e separação. Mas a igreja não. A igreja ela vai falar a verdade. E Deus, pela sua misericórdia, vai derramar o óleo do Santo Espírito. E Ele vai trazer mudança, restauração, transformação. Só a igreja pode transformar o mundo. Só a igreja pode transformar uma cidade. Só a igreja. Só você pode transformar. E você precisa entender isso. Você está aqui para preparar o caminho do Senhor. Você tem que entender que o Yahvé está do seu lado. Você precisa entender que você é o representante do Todo-Poderoso. Eu falo isso, eu tremo por dentro. Porque eu não sou digno de estar aqui. Estou aqui pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Se tem uma coisa que eu tenho na minha casa é espelho. Eu sou quem eu sou. Eu sei das minhas falhas, das minhas limitações. Nós não podemos abrir a boca para falar do santo. Nós não podemos abrir a nossa boca para falar de Deus e vivermos de qualquer jeito. Nós não podemos dizer que somos representantes do Yahvé e vivermos de qualquer forma e sermos políticos e termos alianças com qualquer gente. Não podemos. Eu não estou falando que você tem que ser inimigo de ninguém, mas a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí você diz para mim: mas Jesus andava no meio dos escarnecedores. Sim, andava assim, mas ele não sentava lá para poder ouvir os escárnios dele. Ele sentava lá para falar a verdade para eles. E o que a gente tem visto hoje, de muitos que são os nossos irmãos, é se sentando junto com escarnecedores para mandar beijinho, para tirar fotozinho. Mas tem que falar a verdade. Não adianta você sentar com escarnecedor, não adianta você sentar com adúltero, não adianta você sentar com sodomita e você não falar o que precisa ser falado. Você tem que dizer: se você não se converter, você vai para o inferno. Porque o inferno existe. E está chegando um dia. E o Ricardo estava compartilhando comigo ali, que ele vai pregar sobre isso amanhã. Está chegando o grande dia. As coisas estão se apertando. Abra seu olho. Quem é santo, se purifique ainda mais. Não olhe para a quantidade. Não olhe para a fama segundo aos olhos humanos. Olhe para a história de Gideão. Eram apenas alguns. Não olhe para a beleza da canção, simplesmente. Olhe para a unção. Para a unção. A unção de Deus está em você. Se você colocar aquilo que está sendo, e eu estou falando de mim, tudo que eu estou falando aqui, você não tem que agora, não, assine embaixo porque o Fernandinho está falando, não. Ore ao Senhor. Senhor, confirma essa palavra. Confirma essa palavra, porque muitos vão aparecer pregando um evangelho sem renúncia, pregando um evangelho meia boca, pregando um evangelho sem cruz, pregando um evangelho que não vai te levar a mudança nenhuma. Mas existe uma voz de um povo que Deus, existem os sucessores de Elias espalhados na terra. Existem aqueles que são sucessores de João Batista. Existem aqueles que estão aqui, que querem ser essa voz, que querem levantar essa bandeira e querem dizer: Ele é o Todo-Poderoso.
Não há outro, não há outro. Não há outro na minha vida, não há outro na minha casa, não há outro na minha nação. Independente de quem esteja, eu vou estar orando por quem vai estar sentado na cadeira da minha prefeitura, do meu estado, do governo, do presidente. E eu sei que aquele que está sentado no trono, ele é poderoso para estabelecer a sua vontade. Não é um movimento conservador que vai proteger as nossas crianças do movimento liberal, das cartilhas liberais. Não é. Sabe o que vai proteger? Avivamento. É só isso. A gente só tem uma saída: avivamento, derramamento sobrenatural do Espírito Santo. É só isso. Não tem jeito, porque isso é o mundo. A Bíblia diz que os últimos dias seriam dias como os de Noé e como os dias de Ló. Dias de Noé, eles casavam, davam festa, viviam, e Noé estava lá falando, cara, vai ter uma parada aí. E eles não estavam nem aí, não é assim que o mundo está hoje. E os dias de Ló? A mesma coisa. Quais eram os dias de Ló? Caracterizado por quê? Sodoma e Gomorra. O que eles faziam? Homem com homem, mulher com mulher e o caramba 4, não era isso? A Bíblia diz que os últimos dias vão ser assim. Parecidos com isso. Então o que você está esperando? Que o mundo agora vai virar o Éden? Não. É um funil. Então se você quer se purificar, tome uma decisão na sua vida. Vou falar mais uma vez o que eu falo para os meus filhos, principalmente o mais velho. Aí filho, leão não anda com zebra. Escolhe seu time. Esses dias ele virou, pai, vou surfar com não sei quem, bababá, bababá, bababá. Eu falei, não dá. Por quê? Porque ele não veste a nossa camisa. Mas pai, eu só vou... Não. Você só anda com quem veste a minha camisa. Você só anda com quem veste a minha camisa. Você só anda com quem veste a camisa dele. E você só tem um propósito de ir ao mundo. Não é sentar lá para ficar curtindo fotinha deles, não. Você só tem que ir lá para falar bem assim, olha, Jesus te ama, mas existe uma flecha da ira de Deus apontada para você, porque Deus odeia o pecado. Ele te ama, e só existe uma maneira de você fugir do pecado, e só existe uma maneira dessa flecha ser tirada de você, é se você permitir que o sangue de Jesus seja derramado na sua vida. Seja ele hétero, seja ele gay, seja ele político, seja ele pobre, seja ele rico, seja ele juiz, seja ele zelador. Seja ele quem for. É isso que nós temos que falar. Porque não existe um evangelho para jogador, faixinha de Jesus, camisa de Jesus e depois na boate pegando todas as mulheres. É isso que é evangelho? Bonito, né? Ele é uma benção. É, para você, para mim, para outras pessoas. É isso que é evangelho? É esse que é evangelho? A Bíblia diz que Daniel, ele não se assentou na mesa. A Bíblia diz que Daniel, ele preferiu outro caminho. A Bíblia diz que Daniel, ele buscou outra história. Eu não sei como que seria Daniel nos dias de hoje, para esse evangelho que as pessoas estão pregando. O que eu quero dizer é que nós temos alguém do nosso lado, que nos ama, que nos capacita. E que nós, por mais que as minhas palavras sejam palavras aparentemente duras, são palavras de amor. Eu digo para os meus filhos que quando você passa em frente a uma loja de roupa, você não vê ninguém armado. Quando é uma loja muito cara, você vê um segurança. Mas quando você passa em frente a uma relojoaria, você vai ver lá uns caras lá maiores do que eu. E algumas até eles estão armados. E eu digo para eles, sabe por quê, filhos? Porque tem coisa de valor lá dentro. E eu falo para eles, é por isso que eu sou esse guarda na sua vida. Então se você ama, você cuida. Se existem palavras como hoje de manhã e como outras que virão,
que são confrontadoras, não é porque nós somos acusadores, nós não somos melhores do que ninguém, e nós não somos perfeitos, não. Mas é porque nós amamos ao Senhor, amamos você, e nós queremos ver, de fato, um genuíno avivamento nessa terra. Repito, não estou aqui falando, porque a igreja não, porque fulaninho está fazendo isso. Não, é o meu irmão em Cristo, está equivocado. Eu amo, não concordo com eles, não faço o que eles fazem, está equivocado. E vamos orar para que eles possam ser despertados. Nós não estamos aqui para dizer nós somos agora o que temos a visão perfeita e nós somos os radicais, não, somos os caras, os cascas grossas. Não, não é isso. Quanto mais revelação Deus te der, essa revelação é para você ser mais piedoso, é para que você tenha mais amor, é para que você tenha mais compreensão, é para que você estenda mais ainda a mão. Quem me conhece de perto sabe que eu ando em todos os meios, ando em todos os lugares. Tanto no meio secular e tanto no meio chamado gospel. E eu continuo sendo o que eu sou e continuo pregando tudo o que eu estou falando aqui. Porque não uso o que eu penso para ser legalista nem para pisar em ninguém. Mas aquilo que eu penso é fruto de um evangelho que mudou a minha vida. E eu não vou abrir mão. O que eu quero dizer para você nessa tarde é que o Yahvé, Ele está do seu lado. E Ele é todo poderoso. Ele pode. Ele quer. Ele pode todas as coisas. Ele é em você. Ele está em você. Ele está por você. Ele luta as suas guerras. Ele se levanta para te defender. Quem é justificado pelo Yahvé não precisa ficar se justificando. Eu não quis dizer isso. Não quis dizer bem isso. Não quis dizer. Não, quem justifica é Ele. É o Senhor. É o Senhor. Eu quero te encorajar. Essa palavra é de encorajamento para a sua vida, para a minha vida. Para que você se levante como um exército poderoso, como Ele é poderoso. Porque o evangelho não é para covarde, não é para frouxo. O evangelho também não é para valentão. O evangelho é para aqueles que se prostram. Ele diz: eu não consigo, mas Ele pode. Eu não posso, mas Ele pode todas as coisas. Mas por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Porque Ele é o Todo-Poderoso. E não há outro. E nunca haverá. Nunca haverá. Nunca. Eu sonho. Eu estava aqui hoje, de manhã, vendo aqui o pastor pregar. E eu falando: Senhor, Tu sabes o quanto eu sonho. Vocês estavam aqui de manhã? Não. Era outro grupo, né? É outro. É outra banda, é o lado B. E eu estava aqui falando, eu falei assim: então você precisa ver a mensagem. Eu falei assim: eu sonho em ver essas mensagens. Ontem Ricardo deu uma palavra lá na Lagoinha. Fiquei sabendo, né, que a palavra que ontem aqui pegou fogo aqui também. Né? Então assim, eu sonho em ver isso espalhado pelo Brasil. Eu sonho em ver pastores não sendo, como eu posso dizer, eu não sei se a palavra, como se fossem frustrados. Não, eu sou pastor, mas eu sou também doutor em ciências e não sei o que, sou psicólogo e não sei o que, eu sou bababá e não sei o que, bababá. Parece que ser pastor não é suficiente. É sim. É sim. Foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso que Deus te chamou.
Lá na música aí, nas plataformas digitais tem lá alternativo, rock, MPB, música não sei o quê. Tá lá, música minha lá, música evangélica, música cristã. Aí tem alguns amigos meus que falam, não, eu não sou música evangélica, eu sou alternativo. Porque parece que a música evangélica é um lixo e o ser alternativo é algo a mais. Não é assim. Parece que isso vai também para nós que somos líderes e somos pastores. Parece que não está sendo suficiente você ser ungido. Você tem que ser ungido, mas você também precisa disso, precisa daquilo outro, precisa daquilo outro, precisa daquilo outro, precisa daquilo outro. Mas a Bíblia diz que quando aqueles 2 discípulos estavam na frente do templo, eles viraram para o cara e falaram o seguinte: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, só levanta e anda. Eles não eram doutor em nada. Eles não eram doutor em nada. E eu quero encerrar aqui minha parte, que eu não ia nem pregar, nem falar nada. Mas eu quero encerrar só contando uma história que eu ouvi quando eu tinha uns 13, 14 anos de idade. Eu vi uma grande faculdade. E no final do ano lá, a universidade juntou todos os seus alunos e toda a turma que trabalhava lá. E juntou também representantes da polícia, prefeitura, todas as camadas da sociedade. Aquele pessoal que trabalhava como zelador e tal, eles contrataram uma pessoa de fora para poder estar trabalhando, para que toda a parte ali de zeladores estivessem ali. Ou seja, foi um encerramento daquela universidade. E naquele dia chamaram 2 pessoas para serem o preletor daquela noite. Um grande advogado, altamente renomado, altamente conhecido e cheio de títulos. E o tema da noite era o Salmo 23. E essa universidade entrou primeiro esse cara que era altamente renomado, eloquente. E ele entrou, quando ele entrou e as pessoas viram que era ele, a turma começou a ficar em pé e começou a bater palma, gritar e levantar tudo. Foi uma algazarra no auditório. E de fato ele conhecia bem o Salmo 23, ele começou a falar ali do Salmo 23, e ele ia para o meio do povo, ele subia nas cadeiras, ninguém conseguia tirar os olhos desse cara. E no final, quando acabou a parte dele, as pessoas assim, entusiasmadíssimas com o que tinha escutado, começaram a aplaudir. E aí entrou o outro convidado. O outro convidado era apenas um senhor, bem vestido, tranquilo, e carregava debaixo do seu braço um livro preto bem grande. E ele chegou, botou um apoio, abaixou a cabeça, não tinha muita eloquência. As pessoas aplaudiram apenas como respeito ao que estava entrando. E ali ele começou a falar sobre o Salmo 23. Ele não andava no meio do povo, ele não fazia não tinha técnica, ele não andava de um lado para o outro, ele não mexia em nada. Mas no final, aquele auditório também não aplaudiu, como o anteriormente. No final, todos estavam de joelhos e choravam. E choravam, e choravam, e choravam. Como toda faculdade é normal, na hora do coquetel, fizeram uma pesquisa, perguntar o que todos ali ouviram, o que achavam do primeiro preletor e do segundo preletor. E todos foram unânimes em dizer o seguinte: o primeiro preletor conhecia muito bem o Salmo 23. O cara era fera sobre o Salmo 23. Mas o último, o segundo, ele conhecia o Senhor do Salmo. O Senhor do Salmo. Você sabe o que está faltando? A começar em mim, tá? Não estou aqui para julgar ninguém. É gente que conhece Deus. É gente que conhece Deus. As nossas igrejas estão cheias de estratégias, de não sei o quê, cheias de parafernália. E eu não estou falando mal nada disso aqui, ó. Quem me conhece de perto, eu amo isso aqui, ó. LEDs, luz e paz. Quem me conhece, eu falo o tempo todo disso aqui. Eu amo equipamentos. Mas existe algo acima disso. Existe algo muito mais do que isso.
Existe algo que não, isso aqui se compra com dinheiro. Um engenheiro vem aqui e faz. Mas o que a gente de fato precisa é de gente que conhece Deus. O que de fato a gente precisa não é uma igreja cheia disso ou daquilo, não é de ministérios cheios disso e daquilo, mas é uma igreja que seja igreja de fato. Porque uma igreja lá de Atos, ela não era uma igreja perfeita, que todo mundo vai porque a igreja de Atos, há uma idolatria para a igreja de Atos. Não, a igreja de Atos não era perfeita. Ananias e Safira estavam lá. Não era perfeito. Mas havia algumas coisas ali que nós precisamos. E não existe igreja perfeita, porque nós não somos perfeitos. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. É uma igreja que é apaixonada pela palavra. Ela tem a palavra como o centro de todas as coisas na sua vida. Ela tem a palavra como tudo. Ela é loucamente apaixonada pela palavra. Ela quer a palavra, ela deseja a palavra. E na sua lei medita dia e de noite. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo e não ter a palavra, e também não ter partido o pão e não ter comunhão. Não ter unidade. Como é que você tem a doutrina certa, vive aí soprando em todo mundo, caindo em todo culto e não fala com seu irmão? Você é doido da cabeça? Vive lá botando a mão na cabeça de todo mundo, vive falando de avivamento, mas não sabe falar, não tem comunhão. Não há coinonia. Uma igreja do Espírito, cheia do Espírito Santo, ela tem labareda de fogo na cabeça, ela tem embriaguez, ela tem toda a loucura que aqui nem começou ainda, né? Se você aguentar até o final, tem tudo isso, mas ela também tem doutrina, ela tem partido do pão, ela tem comunhão. Ela não consegue ver o outro passando necessidade. Ela não consegue, ela sabe. A dor do outro é a minha dor também. O problema do outro é o meu problema também. Vocês estão olhando hoje para mim, mas eu era um garoto. Eu nunca fumei, nunca bebi. Cheguei na igreja com 9 anos, 10 anos de idade. Mas eu era o perdido dentro da igreja. Eu era o contra. Eu era o rebelde dentro da igreja. Eu era aquele menino levado. E eu estou aqui hoje, esses dias eu falei com Paula. Falei, meu amor, eu tenho que agradecer muito a 4 pessoas. Porque foram 4 pessoas que foram líderes na nossa época, de adolescente na igreja, que eles lutaram por mim. Lutaram por mim. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo, existem pessoas que lutam pelas outras e não simplesmente descartam as outras. Questionador. Aquele lá é problemático. Não liga não, está indo lá na outra igreja lá. E vai embora. É assim, tipo assim, mercadoria, foi, despacha, vai embora. Aonde que nós estamos, irmão? A gente não canta aqui que deixou as 99 para ir atrás de uma só? E a gente não vive isso. Então vocês estão olhando para uma pessoa, que existiram pessoas, líderes, que os caras ralavam por mim. Desde novo, eu nasci gordo. Então assim, desde novo eu gostava de comida boa. E a minha mãe, todo dia ela fazia coisa boa. Todo dia. Então os meus amigos, eu fui criado na rua, né? Hoje não tem muito isso. Então assim, todo dia, final de tarde, a gente brincava de rolemã, né? Nem sei se vocês sabem o que é isso. Carrinho, não sei como é que vocês chamam aqui. Então assim, a gente brincava final de tarde, a bicicleta e tal. Final de tarde tinha sempre uma vitamina, tinha sempre um bolo,
Tinha sempre comida. E de noite também tinha coisa boa. Então minha mãe ela ia para o supermercado para fazer coisa boa para a gente. Quando tinha retiro só tinha comida ruim. Era horroroso. Aquilo era uma cruz para mim. Aquilo era o próprio diabo. Quando eu chegava naquela fila de comida do retiro e eu olhava aquela comida, aquele arroz, aquela coisa horrorosa, eu só lembrava da minha casa. Eu falava, bicho, eu estou no inferno. Eu não volto aqui nunca mais, eu não quero isso aqui nunca mais na minha vida. Isso aqui é o demônio próprio. Então tudo que era encontro, retiro, vigia, tudo que era de igreja, eu pensava, a comida vai ser horrorosa. Aí meu pai me dava um dinheiro, 2 dias eu acabava na cantina toda, que era Coca-Cola, picolé e misto. E toma, você não vai comer, não vou não, eu não como aquilo não. Então eu comia e ficava, então eu fazia bagunça para ser mandado embora do retiro. Mas esses caras, eles faziam de tudo para eu ficar, inclusive mentir para minha mãe, falando que eu era, 10. Antônio Iraci, seu filho é, ótimo. Eu lembro de um que já faleceu, ele virou e falou assim, pai, você vai ser crente à força. Você vai ser crente à força. Tinha um sítio que a gente ia muito, aí era um lugar de culto, era num lugar alto, tinha uma estradinha assim, que dava na piscina, né? Então, como eu era da desobediência, filho das trevas, a gente descia do culto para ir para o refeitório. Então os caras falavam bem assim, olha, ninguém vai para a piscina. Tipo, quem for tá de castigo. Eu sempre gordinho, eu fingia que corria e perdi o controle. Então, me segura. Eu, na piscina, né? Aí os caras aí, caiu um, você imagina, um moleque de 10, 12, 13 anos de idade, caiu um, cai 10, cai 20, aí vinha todo, você, não sei o quê, você é maluco, então. Aí ele pegou uma vez e falou bem assim, ele era enfermeiro, ele falou bem assim, você vai ficar aqui comigo na enfermagem. Quando eu subir para o culto, você sobe comigo. Quando eu descer, você desce. Não tem piscina, você é igual bandido, você não sabe viver em comunidade. Então você vai ficar preso aqui dentro. Você fica aqui dentro. Só que o que aconteceu no sítio? Teve um surto de conjuntivite. E eu, com medo de ficar com aquele negócio, quando aparecia aqueles caras com o olho vermelho, aqueles olhos, tudo, eu tapava com a camisa e pedia perdão a Deus de todos os meus pecados. Eu falava, Jesus, eu nunca mais vou fazer isso. Não deixa eu pegar isso, pelo amor de Deus. E ele virava, e ele ria. E falava, não, você... E ele falava comigo, né? Eu falei, sua mãe é uma mãe muito de Deus. Ela não botou você no mundo para botar a gente para o inferno, não. Você vai ser crente à força. E eu estou aqui hoje, irmãos. Eu creio que eu estou falando isso porque talvez exista algum líder aqui que esteja dispensando as pessoas assim, de qualquer jeito. Muito facilmente. E não é assim. Uma das coisas mais lindas que tem na vida de Jesus é que um cara chamado Pedro vacilou com ele. E quando ele ressuscitou, ele não virou as costas para ele. Eu era um garoto que eu era questionador demais. Eu vivia questionando as coisas. E nós, como líderes, nós não gostamos de pessoas questionadoras. Nós gostamos daquele que tudo diz sim, que é bonzinho. Só que Pedro era um cara questionador. E Judas era um cara quietinho. Olha o final de um e olha o final do outro. Não fica com medo de gente que questiona, não. Não fica com medo de gente trabalhosa, não. Eu era um cara trabalhoso, mas tiveram outros caras que, direcionados por Deus, lutaram por mim. Então lute. Pegue, olhe para os problemas do seu irmão e fale bem assim, meu irmão, é problema meu, a sua dor é dor minha. Eu tenho irmãos na minha vida, eu tenho gente na minha vida que foi um dos primeiros, ele é pastor, que todos os dias ele ora pelos meus filhos. A dor do seu próximo tem que ser a sua.
O problema do seu próximo tem que ser o seu. Isso é igreja. Nós não podemos viver assim simplesmente, porque o cara também não foi exemplo. E você é exemplo? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Você é bonzão de tudo? Está com problema, leva no psicólogo. Qual era o psicólogo que a igreja primitiva tinha? A igreja primitiva não tinha psicólogo, tinha Espírito Santo. E a gente tem o quê? A gente vai achar o quê? A gente vai fazer o quê? Não estou falando contra psicólogo, irmãos, pelo amor de Deus, vocês estão entendendo. Estou falando que existe algo acima disso, que é o Espírito Santo. Ele nos une, Ele nos capacita, Ele nos unge, Ele faz milagres no nosso meio. E a gente precisa disso. Nós precisamos ter uma igreja, chegou a hora de uma igreja cheia do Espírito Santo, que persevera na palavra, que não tem medo da palavra, que não tem medo na palavra. A gente agora vai para dentro dos cultos, liga a televisão para poder ver um culto, liga a internet para poder ver um culto, a gente vê pastor pregando igual o coach. Pelo amor de Deus, vai ficar isso até quando? Nada contra coach, eu tenho amigos que são coaches. Glória a Deus pela vida deles. Se você faz e quer fazer, faça. Entendeu? Deixa o coach ser coach, mas seja pastor, porque Deus te chamou para ser pastor. E a ovelha vem para sentar no seu culto, para ouvir você ter uma direção. Assim diz o Senhor. É isso. É isso. Aí agora vai lá junto um bocado de gente, vai para os Estados Unidos ver igreja. Que vê igreja nos Estados Unidos, rapaz? Você está maluco? Os Estados Unidos sabe muito bem fazer igreja sem Espírito Santo. A Europa também. E a gente está indo para o mesmo caminho? Lá tem o quê? Tem remanescentes, como aqui existe remanescentes. A gente precisa fazer o quê, gente? E nós como Brasil, eles como americanos, a Europa, o mundo todo, nós precisamos nos render debaixo de um padrão. E esse padrão se chama Bíblia, se chama Espírito Santo. Não existe receita pronta. Não existe modelo pronto. A gente tem que parar com isso. É buscar ao Senhor. É buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar com toda a nossa força, colocar coisas boas diante dos nossos olhos. Colocar coisas boas diante dos nossos olhos. Ontem eu saí 3h20 da manhã da minha casa, eu vim de carro. E quando eu entrei dentro do carro, na verdade quando eu abri a janela, eu vi um clarão assim, eu falei, meu Deus, será que eu errei a hora? Que estava tão claro o céu. Eu achei que já era 6 horas da manhã, mas era a lua que estava enorme. E aí eu vim no carro e eu vim agradecendo a Deus, agradecendo a Deus. Eu falei bem assim, meu Deus, que coisa linda. E eu sozinho ali, eu falei, mas que noite linda. E coloquei ali alguns louvores, e ouvindo e tal, e vendo aquela lua, aquela coisa maravilhosa. Eu falei, mas meu Deus, que presente que o Senhor está me dando. Olha só que coisa, eu sozinho, a pista sozinho, ninguém. E de repente eu começo a olhar para o retrovisor, a lua desaparecendo, e olho no retrovisor, aquele sol nascendo. Eu falei bem assim, existe coisa melhor do que isso? Existe ensino mais poderoso do que o livro de Provérbios? Existe algo mais sublime do que Eclesiastes? Existe algo mais terapêutico do que o livro de Salmos? Existe algo mais profético do que Apocalipse? O Jornal Nacional é mais profético do que Apocalipse? Por que a gente não está colocando os nossos olhos no Senhor? Então, a começar em mim, é tempo da gente fazer aquilo que Hebreus diz, deixando todo o pecado e todo o embaraço. Às vezes não é pecado propriamente dito, mas é embaraço. Coisas que nos atrapalham, que deixa a gente ficar pesado. Deixa esse embaraço. Deixa essas coisas. Deixa essas coisas. É hora da gente pedir ao Espírito Santo que sonde o nosso coração, no sentido de assim, olha para dentro do nosso coração, vê o que está de errado. O que eu preciso deixar?
O que eu preciso? Quantas vezes Deus falou lá, olha, se santifique, se purifique, porque eu vou fazer grandes coisas. Eu penso que hoje Deus quer falar conosco. É tempo da gente fazer uma limpeza na nossa vida, uma limpeza na nossa casa, como foi profetizado hoje aqui pela manhã. Uma limpeza a partir da nossa casa, nos nossos relacionamentos, a começar em mim, nos nossos filhos, naquilo que a gente escuta, naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente lê, naquilo que a gente para ficar vendo. E na sua lei medita dia e de noite, dia e de noite. E aí continua, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo. Está lá o segredo. Salmo capítulo 1. Abre lá e leia antes de dormir. Está lá. Tudo o que a gente precisa. Se afastar do que é impuro. Meditar naquilo que é divino. E o resultado vai vir. Que o Senhor abençoe as nossas vidas. Que o Senhor derrame sobre nós o seu Espírito. Que o Senhor derrame sobre nós a luz, trazendo direção para a nossa vida, para a nossa caminhada, para dentro da nossa casa. Que a gente não possa negociar os nossos princípios, os nossos valores. Que a gente possa achar prazer em Deus. Me entristece muito quando eu vejo um show cristão, até mesmo uma igreja cantando música secular. Porque a Bíblia diz que quando nós estamos reunidos, um vem com salmo, outro com hinos e outro com cânticos espirituais. Existe uma direção ali. Então vamos ter prazer nas coisas do que Deus mandou a gente ter prazer. A Bíblia diz lá em Apocalipse que nos últimos dias não se ouvirá mais a música da Babilônia, nem as suas harpas, nem os seus artifícios, nem aqueles que praticam artes. Olha, é a Bíblia que diz. Que música é essa? É a que Ricardo canta? Faz aí, coloca na balança. Sabe, queridos, eu sou uma pessoa que eu procuro ser muito prático, às vezes até demais, na minha maneira de pensar e de agir. Não existe nada mais prático do que a gente olhar para as obras das nossas mãos e a gente começar a listar o que verdadeiramente provém de fé e o que não provém de fé. E a gente começar a eliminar. A minha oração é que Deus nos abençoe. Minha oração é que Deus derrame a unção dEle sobre nós. Que Ele tenha misericórdia da sua igreja. Que nenhum se perca. Que aqueles que estão equivocados, que aqueles que estão perturbados com doutrinas, com ventos de doutrinas, que eles sejam alcançados. E que o Senhor possa alcançá-los, tocando no coração de cada um. Que a nossa oração seja que haja um mover de unidade e de alinhamento no meio do corpo de Cristo. Há muito pouco tempo atrás, a gente não tinha problema nenhum. Eu fui adolescente dentro de igreja e o pastor nunca me proibiu de ir em um congresso da presbiteriana, da metodista, da comunidade, de não sei da onde. Porque ele sabia que o que ia pregar naquele ou naquele outro lugar era uma coisa chamada apenas Jesus Cristo. Mas hoje, infelizmente, eu não concordo, mas eu entendo quando alguns líderes têm alguns cuidados de não
quer dizer, de não permitir ou de sugerir que seus membros não participem de algumas coisas, porque a gente não tem a certeza que todos os lugares estão pregando Jesus e o Jesus da Bíblia. Então eu oro para que haja um mover de alinhamento com a palavra de Deus. E só vai haver isso se a gente fizer aquilo que tem sendo dito aqui, Ricardo e os demais, que a gente escute os nossos profetas. Repito, deixa o coach ser coach, deixa o psicólogo ser psicólogo, deixa o médico ser médico, deixa o jornalista ser jornalista, mas ouça os profetas. Você pode até ir a um deles, mas se ele disser, assim diz o Senhor, se o Senhor trouxer direção para você, por favor, não pense que eu estou pregando, falando aqui contra isso ou aquilo. Eu não sou nenhum ignorante. Não é questão de ser contra, é que existe uma urgência. E a urgência hoje é que a voz do Senhor seja levantada no meio da congregação e no meio do seu povo. No meio da congregação, no meio do seu povo. Ele é o Todo-Poderoso, Yahvé, Yahvé, Yahvé. Ele é o Todo-Poderoso, Yahvé, Yahvé, Yahvé. Ele é Ele é todo-poderoso, Ele é o 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 todo-poderoso.